Olá a todos, eu sou Antônio Salatino, professor sênior do Departamento de Botânica. O que eu poderia aconselhar a vocês que estão interessados em ingressar na carreira de pesquisador em plantas, são vários tópicos que eu poderia comentar com vocês, e esses tópicos fazem parte de uma apresentação que eu fiz uma vez sobre o ideótipo do estudante interessado em pesquisa de um modo geral, inclusive em botânica. Os orientadores, eles têm um ideal de um aluno que eles irão orientar. Esse ideal, evidentemente, é inatingível, porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Mas os orientadores esperam que os alunos tenham certas características que podem ser estimuladas e certas características nas quais o aluno é deficiente e ele pode ajudar então o aluno a superar essas dificuldades. Então, uma característica que nós esperamos que todos pesquisadores tenham, inclusive os alunos já tenham isso latente ou bem desenvolvido, é o interesse por ciência. Evidentemente, isso é absolutamente necessário, mas nós esperamos que o aluno tenha um interesse por ciência muito acima do cidadão comum, e que o interesse por ciência não se restrinja apenas à sua área de estudo, mas abranja também áreas que possam ter contato, pode ter sobreposição, e outras áreas também. O interesse por ciência deve ser abrangente, não deve ser concentrado num único tópico. Todas as áreas de ciência têm muito em comum, como por exemplo o método científico. O método científico que compreende então a observação, a formulação de hipóteses, a realização de ensaios, para testar as hipóteses, etc. Isso é comum a todas as ciências. É importante também ter uma mentalidade voltada à ciência absolutamente aberta. Ou seja, é necessário que todo pesquisador tenha uma boa dose de ceticismo e que ele não acredite em verdades. Isso pode influenciar na pesquisa, porque se eu tenho uma hipótese e eu torço para que a minha hipótese esteja correta, eu posso correr o risco de forçar certos resultados ou de propor certos experimentos que vão de encontro à minha hipótese e pode-se perder a oportunidade de conseguir resultados que rejeitem essa hipótese. Por absurdo que isso possa parecer, existem jovens que ingressam em determinada pesquisa para provar alguma coisa no qual ele acredita. Essa é uma atitude absolutamente contrária à ciência. Então, além desse interesse por ciência, o orientador espera também que o aluno tenha uma boa dose de iniciativa, que não dependa totalmente do que o orientador for sugerir, mas que ele colabore proativamente com o orientador na construção do projeto, no desenvolvimento do projeto. O aluno ele tem, muitas vezes, contatos que o orientador não tem. E esses contatos podem ser úteis para enriquecer o projeto. Eu tive essa experiência com uma aluna. Era uma aluna que fez mestrado e doutorado comigo, com própolis. A tese de mestrado dessa aluna foi caracterizando quimicamente tipos de própolis produzidas no Brasil, em vários estados do Brasil. E no doutorado, ela teve contato com pessoas da Faculdade de Medicina Veterinária
e fez a proposta de que a tese de doutorado dela fosse voltada a isolamento de substâncias do tipo de própolis mais importante no Brasil, que é a própolis verde de Minas Gerais, e que ela testasse essas substâncias como um recurso para controlar populações de carrapatos. Bom, esse foi o tema da tese dela, e ela foi muito bem sucedida e acabou resultando, inclusive, numa patente. Foi uma proposta da aluna. Eu jamais teria a ideia, né, de propor, e foi absolutamente bem sucedido, tanto para nós, quanto também para o seu co-orientador, que é um pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária. Então, iniciativa é importante também que o aluno tenha entusiasmo pela pesquisa. E esse entusiasmo ele tem que ser visível, tem que ser evidente no dia a dia, no laboratório, no contato com os colegas e no contato com o orientador. Eu vou dar dois exemplos, um positivo e um negativo que eu tive com alunos. Eu tive uma aluna que fez um estágio. Ela não foi minha pós-graduanda, foi uma aluna de iniciação científica. E foi num momento em que nós tínhamos salveiro no laboratório, nós tínhamos colônias de saúvas, e nós isolávamos substâncias da superfície das plantas e testávamos essas substâncias na ração, na dieta que nós dávamos para as formigas. E verificávamos se a adição das substâncias da superfície das plantas estimulavam a atividade forrageira ou inibiam a atividade forrageira. Bom, o que se faz normalmente, de início, é que as formigas coletam avidamente a substância, a ração contendo a substância. E, aparentemente, elas levam essas substâncias para a colônia e lá essa substância é analisada. E pode acontecer que elas continuem coletando ou que elas passem a rejeitar. E nós observamos isso frequentemente. Muitas vezes, quando se dava a ração, as formigas coletavam avidamente e no segundo dia elas passavam a rejeitar em dose crescente. E nós brincávamos, né, na nossa linguagem, né, que as abelhas aprendiam que a substância não era favorável. E a aluna fazia os experimentos, né, e frequentemente ela abria a porta da minha sala, olhava e falava: professor, elas aprenderam. Essa é uma aluna entusiasmada, se sente entusiasmo, né? Ela faz o experimento e fica satisfeita em coletar um resultado. Então, esse é um exemplo positivo da minha experiência. Vou dar agora uma experiência que eu tive que é negativa. Então, o exemplo que eu tenho e um aspecto negativo relacionado com o entusiasmo ou não que um aluno tenha, foi com uma aluna de doutorado. Então, o projeto dessa aluna envolvia isolar flavonoides de plantas, e depois de isolar os flavonoides, a aluna fazia ensaios para tentar identificar a substância. E uma das formas de identificação, um dos recursos para a identificação de flavonoides, que é muito importante, é a obtenção do espectro de ultravioleta. Então, essa aluna, eu sabia que tinha isolado vários flavonoides, e eu estava muito curioso em saber que resultados que ela tinha obtido com os espectros de ultravioleta. Então, passou um determinado tempo, eu perguntei: então, você isolou vários flavonoides,
O que deu na ultravioleta? Olhou para mim e falou, professor, sabe o que é? Eu esqueci, eu preciso ver no meu caderno. Esse tipo de resposta para o pesquisador é muito decepcionante. Isso denota pouco entusiasmo pela pesquisa. Ela faz aquilo porque tem que fazer, mas não se percebe aquela curiosidade em saber o que está acontecendo, que resultado está sendo obtido e até onde a pesquisa poderá chegar. Relacionado com isso, uma característica que se espera, né, do aluno que vai se iniciar na pesquisa é o que nós chamamos, numa linguagem mais culta, em tenacidade. Tenacidade vem de tenaz. Tenaz é um objeto que inclusive se utilizava bastante no laboratório, que é para segurar, por exemplo, becker ou cadinho que está muito quente. Então não se pode colocar a mão, então se usa uma tenaz. Aí vem tenacidade. E na linguagem mais comum, mais corriqueira nossa, isso se chama garra. Então é importante que o aluno tenha garra, ou seja, ele tenha a capacidade de superar as dificuldades, ele tenha a capacidade de trabalhar arduamente para conseguir os resultados. Em pesquisa, sem garra é impossível avançar. Com garra já é difícil. Sem garra se torna absolutamente impossível. São muitas as dificuldades. Em ciência experimental, o mais comum é que os primeiros resultados sejam decepcionantes. Os primeiros resultados costumam ser negativos, se espera um resultado, não se obtém, e é preciso várias tentativas para se conseguir sucesso. Então, se o aluno tem entusiasmo e tem a tenacidade, ele pode superar. Caso contrário, se torna bastante difícil. O aluno, quando começa a pesquisa, ele imagina que a sua grande dificuldade vai ser no laboratório. Vai ser fazer os experimentos, conseguir o resultado. E uma vez conseguidos os resultados, está tudo resolvido. Isso é um engano. Ele tem outro obstáculo que é muito difícil. E esse obstáculo só se consegue superar esse obstáculo com a experiência e com, evidentemente, a ajuda do orientador, mas o orientador espera que o aluno tenha essa capacidade de, aos poucos, conseguir superar esse obstáculo. Qual é? Redação. Isso é uma dificuldade que quem não começou ainda não imagina como é difícil. Para que vocês tenham uma ideia de como isso é difícil, basta dizer, qualquer professor aqui no departamento sabe de exemplos, né, de dissertações e teses que não foram publicadas e possivelmente jamais serão publicadas, porque o aluno faz a tese, faz a dissertação e acha que está tudo bem. E a tese e a dissertação só é concluída com uma patente e com a publicação. A patente é desejável, né? Nós ainda estamos engatinhando nisso, nós não temos muita tradição em patentes, mas publicação é absolutamente necessária. Você já deve ter visto muitas imagens, muitas fotografias, etc., né, de alguém sentado numa escrivaninha, né, com a mão na cabeça, folha de papel, né, uma caneta e nada sai. Né? Ou então alguém que está escrevendo uma porção de bolinhas de papel. Né? Ele escreveu, começou a escrever, não ficou contente. Por quê? Porque isso é árduo, isso é difícil. Só se consegue com o quê? A principal receita. Qual é o remédio para isso? Leitura. Quer dizer, quem escreveu
é alguém que tinha lido. E com o sucesso de pessoas que nos antecederam escrevendo, nós podemos aprender o estilo, podemos aprender a apresentar o nosso ponto de vista de um modo metódico, de um modo gradual, de um modo em que um parágrafo se tenha continuidade com o anterior, de modo que as ideias sejam claras e nós estejamos escrevendo dentro dos padrões que se espera da publicação. Se for um livro-texto, tem um estilo. Se for um trabalho científico, tem outro estilo. O que mais nós fazemos é trabalho científico. Então nós precisamos ler muitos trabalhos científicos para aprender a praxe de escrever, qual o estilo, qual é o jargão científico. E para isso, então, a receita é leitura. E nós recomendamos que os alunos leiam não só trabalhos científicos, mas leiam de tudo. E leiam também para aprimorar cada vez mais a sua proficiência na língua inglesa. Pode parecer absurdo isso para vocês hoje, né? Mas 30 anos atrás havia muitos pesquisadores que achavam que isso não era importante. Eles podiam escrever em inglês, em português, e podiam progredir na carreira escrevendo em português, porque é um direito que nós temos de defender a nossa língua. Se recusar a escrever em outra língua era uma maneira de valorizar a nossa língua. Era uma espécie de patriotismo, né, de defesa das suas origens, etc. Então isso é uma ideia absolutamente ultrapassada. Povos muito mais cultos do que nós, por exemplo, suecos, alemães, acho que é natural escrever em inglês. Todos escrevem em inglês, porque se nós não escrevemos em inglês, nós não vamos ser lidos. Então, isso está ligado a uma outra característica, ambição. Todos têm que ter ambição em pesquisa. Ambição em propor projetos que sejam cada vez mais inovadores e também ambição em publicar artigos em quantidade e artigos que vão ser lidos por muitas pessoas. Então, alguém que escreveu sobre isso, escreveu a seguinte frase: publique se você quer existir. Seja citado se você não quiser perecer ou ser esquecido. É importante publicar, mas é importante também que a sua publicação tenha receptividade. Mas a receptividade, de que modo é medida? É com o número de certos. Nossa, tá muito legal, adorei. Se você quiser encerrar de alguma vamos forma... encerrar então. Eu só falar na facilidade de convívio, que isso é também importante, né? Porque os laboratórios são compartilhados, né? Então é importante que a pessoa tenha inteligência emocional, é isso, né? Que é a capacidade de interação com as outras pessoas, a capacidade de ser aceita pela comunidade. Mas eu acho que podemos